Muito boa noite, está entrando no ar o Galera em Dose Dupla nesta quarta-feira, dia 12 de agosto de 2020, exatamente 7 horas da noite, 13 graus a temperatura em Porto Alegre, chove muito. Aqui na capital dos gaúchos, temperatura baixa, começa a esfriar, volta realmente a ter inverno no Rio Grande do Sul. O Galera em Dose Dupla vai entrando no ar com os destaques da dupla Grenal, sempre para Internet ao Sul, a internet da galera, fibra ótica sem limite e sem linha telefônica em Porto Alegre, Alvorada, Cachoeirinha, Gravataí e Viamão. internetiosul.com.br ou ligue 51 34 83 39 00. E o programa de imediato já vai para os primeiros destaques, os destaques do Internacional, Luiz Felipe Gomes Amorim. Henrique de Souza, o Colorado encerra a preparação para enfrentar o Santos. Yuri Alberto e Lucas Ribeiro não ficarão à disposição de Eduardo Cudê. Edenilson é dúvida para o jogo de amanhã. Tá aí os primeiros destaques do Internacional com o Luiz Felipe Amorim. Os destaques do Grêmio, Lucas Freitas. Henrique de Souza, o tricolor, terá 3 titulares para o jogo de logo mais lá no Ceará contra a equipe do Ceará. Tá certo, os primeiros destaques do Tricolor. E o comentarista de hoje é o convidado especial, Marco Júnior, ele que vai comentar Grêmio e Ceará logo mais às 9h30 da noite. Claro, você acompanha essa ampla cobertura aqui na Rádio Galera. E uma manchete aí do que esperar deste jogo logo mais, Marco. Assim como o torcedor do Grêmio, eu também estou curioso para ver o desempenho dos reservas lá contra o Ceará no jogo de hoje à noite. Vamos ver como eles se sairão. É o Galera em Dose Dupla entrando no ar com muita informação, opinião, interatividade e bom humor. No seu início de noite, 7 horas 2 minutos, estamos a todo vapor, projetando o jogo do Grêmio às 9h30 da noite. A bola vai rolar, narração Leonardo Sá, comentários Marco Júnior, reportagens de Rodrigo Aliardi e nas redes sociais, Jean Costa, uma ampla cobertura da Rádio Galera. E hoje no programa, a nossa enquete, você participa conosco nas redes sociais, e claro, convidando você sempre para participar em nome de Encontre a Sua Viagem São José do Norte, a sua agência de viagens online. E a enquete do programa hoje, pergunta para o torcedor gremista, você aprova o Grêmio com reservas já na segunda rodada do Campeonato Brasileiro? Sim ou não? Participe conosco. É bem clara, é bem sucinta a nossa pergunta. Você concorda com a postura do técnico Renato Portaluppi e os reservas do Grêmio hoje, na segunda rodada do Campeonato Brasileiro? Sim ou não? O torcedor também pode participar conosco no Twitter, @RD Galera Oficial, no Instagram, @RD Galera Oficial. Curta a página da Rádio Galera no Facebook, Rádio Galera, e no nosso canal no YouTube também. Procure. Galera, você nos ajuda a fazer o programa. Os destaques do futebol pelo Brasil, Henrique, são duas manchetes muito importantes para o Rio Grande do Sul, porque o Brasil de Pelotas ontem empatou novamente na Série B, em 2 jogos, 2 empates, empatou em 1-1 com a Ponte Preta, e o Juventude é líder da competição, ganhou os 2 jogos. Henrique, Henrique, eu vou pedir para tu reconectar, que a gente perdeu o teu áudio momentaneamente. Eu vou pedir para tu reconectar e voltar ali para a sala de conversa, que aí a gente vai melhorar a tua condição de áudio. Mas a gente vai seguindo aqui para trazer aí as informações. Eu vou pedir para o Henrique fazer essa alteração. Vou... Me ouve, Henrique?
Eu vou fazer essa remoção do Henrique, daqui a pouquinho ele volta. E aí, Lucas Freitas, atualize com toda a calma as informações do Grêmio, que joga logo mais contra a equipe do Ceará lá em Fortaleza, que aliás o panorama que a gente tem da capital cearense é de quase uma normalidade para o jogo de logo mais 9h30 da noite, frente ao Grêmio, onde o Vozão vai receber o tricolor. Lucas Freitas. Isso mesmo, Luiz Felipe Amorim. O tricolor que está naquela cidade quente e maravilhosa do Ceará, né, Amorim? Lá tá calor, aqui tá muito frio mesmo. Hoje não tem touca no repórter, mas tá frio. O Grêmio que se prepara para a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, com uma escalação alternativa, com novas opções e com 3 titulares, como foi falado anteriormente. Mas as duas principais manchetes de hoje, ou 3, podemos dizer que a primeira é a questão da negociação do Everton do São Paulo com o Luciano, que deu uma esfriada. O São Paulo disse que não gostou das condições de propostas do tricolor gaúcho. E também a questão da suspensão do Luciano, né? Vai lembrar que o Luciano foi suspenso lá atrás, aquele Grenal que deu aquela histórica confusão na Libertadores da América. A outra manchete do tricolor é sobre o Cruzeiro. O Cruzeiro que entrou com uma tentativa de cancelamento da rescisão de contrato do Robinho, alegando que o jogador agiu de má fé para acertar de graça contra o clube. Na visão do Cruzeiro, ele agiu errado com a equipe mineira. O Cruzeiro não tem interesse em contar com o jogador, é a informação que vem de Minas, mas apenas achou injusta a forma que foi a negociação com o tricolor, dizendo que, de certo modo, talvez o tricolor pode ter alienado o jogador de uma forma ou outra, ludibriado o jogador para acertar de graça com o Grêmio. E a outra informação vem de longe, vem lá de Portugal, Morim, vem bem distante de Ceará e Porto Alegre, é que o Renato deu uma entrevista polêmica para o jornal A Bola, falando sobre Jorge Jesus, entre muitas falas dele, Amorim, Marco e Henrique de Souza. Ele disse que eu não conhecia Jesus até ele chegar para acertar com o Flamengo. Montando uma seleção do jeito que ele montou, fica fácil ganhar a Libertadores. Agora, 2 anos atrás, quando eu montei um time com muito mais dificuldades, eu queria ver alguém ter falado o que falar aqui. Entre outras, foi mais ou menos isso que acabou falando o Renato Portaluppi, enfim, dando uma resposta lá em Portugal para o português, né? Parece Amorim, Marco Júnior e Henrique de Souza, parece aquela época da Fórmula 1, né? Que tinha o Alan Prost de um lado e Ayrton Senna de outro, e vá provocação e vá falar de um lado e fala do outro. Essas são as principais manchetes do tricolor. Daqui a pouco eu venho com a escalação do Grêmio, pode ser, Amorim? Pode ser sim, Marco. O Lucas Freitas, perfeito, pode ser sim. Luiz Felipe Amorim, vamos ampliar o Internacional agora. O que dá para destacar do Inter, que joga na quinta-feira, amanhã, às 7h30 da noite no Beira-Rio. Treinamento fechado, ninguém falou pelo lado colorado hoje. É concentração total. Amanhã o Inter enfrenta o Santos, né, Amorim? Isso mesmo, Henrique. O time do Inter acabou o seu treinamento, digamos que há pouco, perto das 6h30, e teve, por sua assessoria de imprensa, divulgado que a matéria do treino e tal e coisa, fotos e tal, mas não houve entrevista coletiva. O time do Inter vai jogar pela primeira vez em casa no campeonato e o Colorado vai tentar manter o 100% de aproveitamento depois de ter vencido o Curitiba, jogando lá no Paraná. Em relação ao time de estreia, Henrique de Souza e companheiros, Thiago Galhardo e Bosquilha, que iniciaram no banco contra o Curitiba, devem retomar seus lugares no time principal. Edenilson continua de fora por conta de uma pancada sofrida no tornozelo no Clássico Grenal e pela final do segundo turno do Campeonato Gaúcho. Assim, o garoto Praxedes conseguirá, continuará com a sua vaga no meio-campo. Eduardo Cudê dando mais uma chance a este jogador. Um detalhe, muito se falava em Yuri Alberto e Lucas Ribeiro para o jogo de hoje. De hoje não, aliás, de amanhã. Porém, esses dois jogadores só devem ter condições para a partida contra o Fluminense no final de semana. E se fala nos bastidores que o Santos tem atrasado a documentação do Yuri Alberto, visando também o jogo de amanhã. Não se sabe quanto a veracidade disso, mas sim, há um imbróglio na documentação que o Inter aguarda chegar ainda
do Yuri Alberto e por isso não conseguiu regularizar o jogador ainda no boletim informativo diário da CBF. E depois de apresentar o zagueiro Lucas Ribeiro, o Henrique de Souza, o Colorado agora aguarda propostas pelo também zagueiro Bruno Fuchs. E porque o Colorado precisa vender jogadores para fechar o ano em alta com dinheiro em caixa, e o Inter cogita aceitar menos de 10 milhões de euros para vender o jogador. E a gente tem aí 3 clubes, um é desconhecido ainda, mas sabe que é um time inglês, mas o Lille e o Mônaco que tem interesse no jogador, além, claro, do Milan, que lá atrás também já manifestou o interesse na contratação do zagueiro Bruno Fuchs. E sobre questão de logística para as viagens fora de casa, o Inter vai fazer um estudo logístico para cada partida que for realizada longe de Porto Alegre. O clube, Henrique, deve utilizar voos fretados apenas quando a viagem tiver escalas. Isso se deve pelo fato de que Porto Alegre ainda tem uma malha aérea reduzida, sem voos, por exemplo, para Curitiba, onde o Inter foi em voo fretado no último final de semana, e Florianópolis, por exemplo, que também não tem voos diretos para a capital gaúcha. Lembrando que Florianópolis não faz tanta diferença porque não tem time catarinense na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas coloquei apenas como exemplo, daqui a pouquinho eu trago times prováveis de Inter e Santos para a partida de amanhã, Henrique. Tá certo, galera, em dose dupla com informação, opinião, interatividade e bom humor. Você participa conosco no programa no Twitter, @RDGaleraOficial, no Instagram, @RDGaleraOficial, no Facebook, na página da Rádio Galera e também no YouTube. Você pode participar procurando Rádio Galera. E a enquete do programa pergunta, é claro... E aí, torcedor tricolor, nós queremos a sua opinião. Você aprova o Grêmio com reservas já na segunda rodada do Campeonato Brasileiro? Sim ou não? Marco Júnior, sim ou não, Marco? Henrique, é difícil opinar porque a gente não está convivendo o dia a dia do clube e as coisas que permeiam a questão física dos atletas. Porém, é sempre reprovável, porque os 3 pontos de hoje valem os mesmos 3 pontos dos próximos jogos. Então, acredito que passe por uma questão física, porém, é temerária a postura do Grêmio em escalar um time na sua totalidade de quase reservas. E de encontro a essas contratações aí que o Lucas citou, o Robinho, a troca do Luciano com o Everton do São Paulo, agrega? São reforços realmente ou o Grêmio está fazendo elas por elas, na tua opinião, Marco? O Luciano não deu a resposta esperada, talvez por isso vá tomar novos ares. O Everton tem um histórico de problemas físicos recentes, mas pode agregar muito, tem muita qualidade que todos nós já sabemos. Robinho também é um jogador de muita qualidade, porém a amostragem que temos dos últimos anos dele no Cruzeiro não é boa. Portanto, é sempre um ponto de interrogação, aí entra naquele quesito de aposta do Renato na recuperação do atleta. Não dava para ter esperado um pouquinho mais para o Grêmio já botar esse time em reserva? Não dava para ter um pouquinho mais de tempo, visando que agora em setembro tem Copa do Brasil, já volta a Libertadores da América, a projeção também. E não dava para segurar um pouquinho mais, esperar um pouquinho mais para começar a fazer esse rodízio, começar a troca de jogadores, Marco? O Renato não poderia ter segurado um pouquinho mais e agora, nesse início de campeonato, como você bem destacou, dar uma sequência maior para o time? Acredito que sim, mas como eu mencionei anteriormente, talvez por nós não sabermos do que está acontecendo na parte física dos jogadores, né? Esse contato diário do jornalista com o time ficou um pouco prejudicado com a questão da pandemia, portanto, talvez a escalação de alguns reservas ou dos que vão jogar tenha sido uma indicação do DM, justo pela sequência de jogos que nesse período de pós-parada da pandemia, foram jogos muito próximos, então talvez isso tenha acendido um alerta no departamento médico e a indicação da escalação desses reservas. Perfeito. E o Internacional, hein, Marco? O Amorim destacou ali a projeção de time, não vai ter o Yuri Alberto, não vai ter o Lucas Ribeiro, os reforços provavelmente só no final de semana contra o Fluminense lá no Maracanã. Mas pro jogo de amanhã, o que dá para esperar desse time do Cudê aí? E que time mais ou menos te passa na tua cabeça que deve ir em campo assim, mais ou menos, Marco? Acredito que, como o Amorim disse, o Praxedes deve permanecer na meia cancha. A continuidade fez um bom jogo, é sempre indicada.
fez um ótimo jogo, né, em Curitiba. Foi uma das poucas coisas positivas, apesar da vitória do Internacional na capital paranaense. Então, acredito que essa continuidade dele na equipe e a repetição da escalação sejam acertos do Eduardo Cudê. A gente tem aí o Potker sendo um pouco questionado, mas talvez ele acerte, né, na manutenção da equipe para a sequência aí para o próximo jogo contra o Santos. Talvez a questão maior, Marco, o torcedor colorado se cobre dos jovens, é uma maior sequência para esses jogadores, né? O Peglon, o Praxedes, assim como tem recebido o Potker, por exemplo, diversas oportunidades, não tem confirmado, o Moisés na lateral esquerda. O que a torcida cobra e o que a gente em parte também cobra é que os jovens também recebam essa sequência de oportunidades. O Zé Gabriel, que tem entrado muito bem, né, para citar alguns. É isso que o torcedor se refere, Marco, nessas manifestações, nas cobranças, a gente vê na participação, na interação na rede social e é propriamente os últimos protestos que a gente viu, o torcedor cobrando. Será que é uma maior sequência desses jovens no time titular? Sem dúvida, Henrique. É sempre necessário uma sequência para o jovem, porque, por exemplo, o Potker, nós já sabemos o que pode entregar. Nós já temos conhecimento do que o Potker pode entregar. O Peglow, só quem acompanhou a base ali sabe mais ou menos qual é o potencial que ele pode atingir. Mas, por que não colocá-lo na equipe? Por que não colocar mais jovens a integrar o time do Internacional? Dar mais minutagem para esses jovens que estão vindo da base. Isso é sempre importante, porque eles são possíveis ativos para render alguma coisa no futuro. O Bruno Fux é um exemplo. Porém, a torcida precisa ter paciência com os jovens. A gente já vê algumas vozes da torcida um pouco descontentes com o desempenho do Bruno Fux, mas a gente sempre ressalta: jogador em formação técnica, informação tática, informação de caráter. Tem que ter paciência com o jovem. Tá certo, a opinião de Marco Júnior aqui no programa, o comentarista de hoje de Grêmio e Ceará, às 9h30, aqui na Rádio Galera. E o Galera em Dose Dupla vai agora girar, né? Porque tem confrontos da segunda rodada do Campeonato Brasileiro, 7h17 da noite em ponto. E Luiz Felipe Amorim já tem bola rolando no Campeonato Brasileiro. Quais são os confrontos? Quem é que já tá em campo? Quem é que já tá jogando, Amorim? São 3 jogos em andamento neste momento. Eu aqui no monitor, Henrique de Souza, estou acompanhando os minutos iniciais de Bragantino, Red Bull Bragantino e Botafogo. Um detalhe, um destaque, quem acompanha a base, como a gente na Rádio Galera, vai ter um destaque para um jogador que está no comando de ataque do Botafogo, Matheus Babi, jogador de 20 anos, que passou 1 ano e meio por aí, na base do Grêmio, acabou não sendo aprovado, foi para o Macaé, e do Macaé ele se destacou no Campeonato Carioca desse ano e foi contratado pelo Botafogo, porque Pedro Raul, atacante que é titular do comando de ataque do Botafogo, está se recuperando da Covid-19. Além de Bragantino e Botafogo, bola rolando para Atlético Mineiro e Corinthians, e Atlético Paranaense e Goiás, Henrique de Souza. E os confrontos de logo mais, às 9h30 da noite, Amorim? Às 8h30 tem 2 jogos, antes das 9h30, 8h30 tem Bahia e Curitiba, e Atlético Goianiense e Flamengo. 9h30 tem Fluminense e Palmeiras, além de Ceará e Grêmio. E amanhã, quais são os confrontos para fechar essa segunda rodada do Campeonato Brasileiro, Amorim? Amanhã são 3 jogos contando a partida do Internacional, além de Internacional e Santos às 7h30 no estádio Beira-Rio. São Paulo e Fortaleza se enfrentam no Morumbi às 7h15 da noite. E o Vasco e Sport Recife fecham a rodada às 8h da noite. Que confronto esse, hein, Marco? Do Rogério Ceni de volta ao Morumbi, enfrentando o São Paulo, comandando a equipe do Fortaleza, e o São Paulo do Diniz estreando na competição após o caos de pandemia, né? No último final de semana, e o jogo que não acabou sendo adiado contra a equipe do Goiás. Que confronto esse, hein, Marco? Interessantíssimo confronto, né, Henrique? O Rogério Ceni, ídolo, um dos maiores ídolos da história do tricolor paulista, vai enfrentar o seu time do coração, né, na sua casa, no que foi a sua casa durante muitos anos. E o São Paulo é um ponto de interrogação, é uma incógnita. São Paulo, que foi apontado como um dos favoritos ao título paulista, que em determinado momento aí do certame de São Paulo apresentou um bom futebol, conseguiu desenvolver
aí um futebol vistoso, mas foi eliminado. E a eliminação trouxe questionamentos ao trabalho do Diniz e a todo o planejamento que o São Paulo fez para o decorrer do ano. Então, esse é um confronto interessantíssimo, que o Fortaleza vem de derrota e o São Paulo precisa, depois da eliminação no Campeonato Paulista, dar uma resposta positiva aí para o seu torcedor. Outro jogo interessante que o Amorim destacou aqui também, que dá pra gente destacar, é o confronto de hoje, né? Fluminense do Odair contra o Palmeiras, campeão paulista do Luxemburgo. É um bom confronto também no Maracanã, às 9h30. O Odair que já vem numa certa pressão também lá no Rio de Janeiro, se podemos contar, né, Marco? Exatamente, o Odair foi impressionado, o Odair que não tem um material humano com muita qualidade para montar o seu time, então a gente viu aqui na Arena do Grêmio um Fluminense bem organizado, mas que procurou jogar pouco. E o Palmeiras embalado aí por esse título paulista, o Luxemburgo, que é um dos técnicos que mais títulos brasileiros tem no currículo, vai buscar mais um, e é um grande jogo também no Maracanã essa noite, Henrique. Também é outro bom confronto que a gente vai destacando aqui no Galera em Dose Dupla. Informação, interatividade, opinião e muito bom humor no seu início de noite. 7h21 da noite, 12 graus e tem gol no Campeonato Brasileiro. Tem bola na rede aonde, Amorim? Aberto o placar no Nabi Abichedin, Bragança Paulista. O Bragantino faz 1-0 no Botafogo com gol de Alejandro a 5 minutos da primeira etapa. Vamos lá, então, Amorim, passa para nós aí, momentânea, a tabela do Campeonato Brasileiro neste momento, os 5 primeiros da competição aí, Amorim. 5 primeiros da competição deve mudar neste momento, porque o Bragantino tá jogando, vai vencendo e vai chegando a 4 pontos, é líder neste momento do Campeonato Brasileiro, porque o Atlético Paranaense, aliás, vai chegando a 4, o Atlético Paranaense também tem 4, mas o Bragantino neste momento ainda não é líder, aliás, porque o Atlético Paranaense ganha no saldo de gols. Neste momento, eu vou até dar uma atualizada aqui na tabela do Campeonato Brasileiro da Série A. Vamos lá, vamos com calma. O Atlético Paranaense é líder com 4 pontos, o Atlético Mineiro é segundo também com 4, vai empatando. Na sequência vem o Bragantino também com 4 e o Sport Recife tem 3 pontos, joga amanhã contra o Vasco da Gama. Na quarta colocação tem o Grêmio e na quinta colocação o Inter. E agora atualizou de vez aqui, hein? Atualizou de vez. Vamos de novo, Henrique, porque demorou aqui, a internet não estava colaborando. Vamos lá que eu já tenho provocação. Atlético Paranaense é líder com 4 pontos, o Bragantino é segundo colocado com 4 pontos, mesma pontuação do Atlético Mineiro, terceiro colocado, que vai empatando em 0-0 com o Corinthians no Mineirão. O Sport Recife é quarto, tem 3 pontos, joga amanhã. O Grêmio joga logo mais, é quinto, tem 3 pontos, enfrenta o Ceará às 9h30, e o Inter tem 3 pontos, é sexto colocado, e atua amanhã contra o Santos no Beira-Rio. A zona de rebaixamento, neste momento, tem Curitiba com nenhum ponto, é 17º, ninguém marcou ponto ainda quem tá na zona de rebaixamento. 17º Curitiba, 18º Flamengo, 19º Fluminense, e o último colocado é o Fortaleza, do Rogério Ceni, que perdeu por 2-0 na primeira rodada para a equipe do Atlético Paranaense, Henrique. Que confronto amanhã, hein? Atlético Mineiro do Sampaoli contra o Corinthians, hein? Contra o Corinthians. Que confronto, que placar dá para arriscar, Amorim? Qual é o teu palpite amanhã, Atlético Mineiro e Corinthians? É hoje? Já tá... Hoje já? Qual é o teu palpite pro jogo, Amorim? Eu acredito numa vitória do Atlético Mineiro. Henrique, quando tu quiser, tem interatividade aqui, viu? Vamos lá então. Vamos chamar a galera para participar conosco. Vai destacando os abraços aí do programa. A Carla Freitas tá mandando aqui um boa noite. E olha quem tá na área. Conheço, hein? Carla Freitas. E Paulo Bizarro também tá por aqui. E tem uma pergunta do Márcio Michele Ailon Pietro. Alguém sabe se vai sair a troca entre Grêmio e São Paulo, Lucas Freitas? A princípio, a negociação deu uma congelada, assim como a temperatura de Porto Alegre, né? Amorim e meninos que estão participando do programa hoje. Mas, como sempre acontece na diretoria do Grêmio e do Inter, diz que não vai ter negócio e daí pimba, do nada aparece o anúncio. Eu aposto ainda que aconteça um negócio entre Everton por Luciano, mas não tem data ainda definida, né Amorim e colegas. E tem mais recados chegando por aqui, Henrique. Neymar Alves Pires, cara,
Calma, rapaz, não dá, tem que medir aí quem tá comentando aí, hein? Vamos ter mais respeito, porque aqui todo mundo é profissional. Um abraço pro Neymar Alves Pires, que tá na nossa audiência, obrigado pela participação. Henrique de Souza. Ô, Amorim, é alegria por ter ganhado do Atalanta. Vamos lá. Sim. Palpite então, Amorim, para hoje, jogo de hoje. Pra hoje, Atlético e Corinthians. Mineiro vence 1-0. 1-0, gol de Savarino. Marco Júnior, palpite de hoje. Atlético e Corinthians. Empate, 0-0. Lucas Freitas, palpite para hoje. Atlético e Corinthians. 2-0 Atlético Mineiro. 2-0. Eu também tô fechado com o Lucas. Para mim, 2-0 pro Atlético Mineiro. Outro jogo que dá pra gente projetar, além de Grêmio, que é às 9h30, é esse Fluminense e Palmeiras. E eu começo contigo, Lucas. Qual é o palpite para Fluminense e Grêmio? Fluminense e Palmeiras é o jogo mais, eu acho que mais complicado de se opinar, mas eu acho que o Fluminense ganha por 2-1 o jogo em casa. O time do Fluminense não é tão ruim assim, tá, gente? Pelo que mostrou no Campeonato Carioca, no fim do Campeonato Carioca foi bem interessante. Pena foi o último jogo do Carioca, que foi infeliz demais contra o Flamengo. Marco Júnior. 1-0 Palmeiras. 1-0 pro Palmeiras. Luiz Felipe Amorim. 2-1 Palmeiras. 2-1 Palmeiras. Eu acho que ganha o Palmeiras também 1-0. Eu acho que o Palmeiras ganha esse confronto. Outro confronto é o São Paulo, né? Recebendo em casa o Rogério Ceni. O São Paulo, como diz o Marco Júnior, é uma incógnita até agora na competição. Não se encontrou ainda, né? Confia no seu treinador, mantém trabalho. Vai fazer troca de jogador com o Grêmio. Aí um pedido do Diniz, né? Do próprio Fernando Diniz, um pedido dele para a direção. Recebeu o Luciano nessa troca com o Everton. E o Rogério Ceni, que também busca uma reabilitação dentro do campeonato. Para mim, esse jogo é jogo de empate. Característico jogo de empate, esse jogo para mim. Para ti, Amorim. Eu acredito num São Paulo um pouco mais forte do que o Fortaleza, e jogando em casa eu acredito que o São Paulo deve ganhar. Acredito 1-0 e arrisco o gol ainda de Pablo. Olha aí, Luiz Felipe Amorim vai ser cobrado na sexta-feira, hein? Um cafezinho na sexta-feira. Marco Júnior. 2-1 São Paulo. 2-1 São Paulo. Lucas Freitas. Henrique, acabamos de errar um palpite. Daqui a pouco o Amorim confirma a informação. Eu aposto 2-0 São Paulo. Perfeito. Tem gol. Perfeito. Tem gol, vai, Amorim. Tem gol no Mineirão. Corinthians abre o placar 1-0, gol de Jô. Aos 11 do primeiro tempo, Corinthians 1, Atlético Mineiro 0. Olha o meu palpite indo embora aí, hein? Olha o meu palpite indo embora aí. Esse é o Galera em Dose Dupla. Informação, opinião, interatividade e bom humor. E a galera participa conosco como, Amorim? Participa pelos comentários da live e também através das redes sociais da galera. Você pode deixar o seu comentário, participar do programa, responder a enquete e deixar a sua opinião sobre o futebol no Brasil e no mundo. A enquete do programa de hoje pergunta para o torcedor gremista. Você aprova que... Vai, Amorim. Vai. Você aprova... Você aprova o Grêmio com reservas já na segunda rodada do Campeonato Brasileiro? Sim ou não? Essa é a nossa pergunta. É a atividade do programa. Marco Júnior vai comentar o jogo. Daqui a pouquinho nós vamos explanar um pouco mais desse Grêmio, um pouco mais do Ceará. O Lucas Freitas vai trazer a projeção dos dois times. E o Ceará, que tem um bom retrospecto em casa contra o Grêmio, né? O Grêmio também que vai ter que quebrar esse tabu lá. Não tem feito muito bons resultados contra a equipe do Ceará. Marco, o que seria um bom resultado hoje para o Grêmio? Só vitória? Acredito que pela circunstância da escalação de alguns reservas, né, de apenas 3 titulares, um empate não seria visto como um mau resultado. Mas a vitória, visando os próximos confrontos do Grêmio, seria primordial nas expectativas aí do torcedor e do clube para a sequência do campeonato. Perfeito. Vamos lá com mais informações do Grêmio, então. Lucas Freitas tem mais destaque, tem o Renato Portaluppi com uma entrevista coletiva, citando o Jorge Jesus, voltando para o Campeonato Brasileiro, enfim. O Renato
E as suas, né, o Lucas Freitas? Vamos lá, vamos destacar o que falou o técnico do Grêmio, que alfinetou Jorge Jesus, né? Exato. Renato e suas peripécias. Amorim, daqui a pouco já vamos deixar no ponto aí a sonora do Tá no ponto, Renato antes do sim, jogo. tá no ponto. Tá, eu vou passar as Tá, informações e a gente chama a sonora, tá bom? perfeito. Vai com as informações aí, Marco. O Lucas. O Grêmio hoje estreia uniforme branco, informação passada pelo colega, esse alemão aí de perto, e opa, do outro lado, né? Eu sou ruim de direcionar o Luiz Felipe Amorim. O Grêmio vem com Paulo Vitor, Orejuela, David Braz, Rodrigues Cortes, Lucas Silva, Darlan, Alisson, Tassiano, PP e Isaac. No Ceará, Fernando Praz, Samuel Xavier, Luiz Otávio, Klaus, Bruno Pacheco, Fabinho, Charles, ex-internacional, Fernando Sobral, Vina, Leandro Carvalho e Kleber, o time do Tricolor e o time do Ceará provável para a partida de logo mais. A fala do Renato Portaluppi hoje mais cedo, pela manhã, que foi a entrevista de Portugal lá para o jornal A Bola, ele falou a seguinte exclamação, entre aspas, o Flamengo montou uma seleção, contratou 7, 8 jogadores com nível de seleção, tem melhor plantel disparado, ganhou o Brasileirão e a Libertadores, porém, 2 anos antes, ganhamos a Libertadores sem gastar muito. Nunca tinha ouvido falar dele, com todo respeito. Nada tem a ver com a idade. Só ouvi falar dele quando chegou ao Brasil. Trabalhou em um clube que montou uma seleção e ganhou. Mérito dele. Um jogador, quando é grande, não aparece com 35 anos, aparece com 19 ou 21. É Essa forte, né? é a fala do Renato em relação a Jesus. Ele também falou sobre o Everton Cebolinha, disse que, entre muitas palavras, disse que é um grande jogador e que não fala da boca para fora, que vai comprovar tudo que ele falou lá em Portugal. Luiz Felipe Amorim, agora pode botar a sonora do Renato, que ele falou antes de ir para o estádio do Ceará. A logística sempre sou eu que faço, sempre procuro fazer o melhor para o grupo. Infelizmente, nós tivemos alguns problemas de dores musculares muito fortes em alguns jogadores e o Campeonato Brasileiro é um campeonato longo, um campeonato difícil. O Grêmio vem de 2 decisões praticamente em 5 dias. Nós tivemos o Grenal pela final do segundo turno. Foi uma partida que muito cansativa, muito desgastante. 3, 4 dias depois nós já enfrentamos pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro Fluminense, que foi outra partida que foi muito desgastante para todo mundo. E é lógico que é uma coisa normal alguns jogadores sentirem algumas dores musculares, como nós temos um campeonato longo e difícil pela frente, e já temos no próximo sábado de novo o jogo contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. E essa viagem para Fortaleza é uma viagem longa, de quase 5 horas, mesmo tendo o voo fretado, uma viagem bastante cansativa. E eu optei por deixar alguns jogadores em Porto Alegre, não que eu quisesse deixá-los em Porto Alegre, mas realmente eles estão muito cansados e no momento que eu trago eles numa viagem longa dessa para jogar 3 dias depois e daqui 3 dias ter mais um jogo importante também contra o Corinthians, eu corri o risco de perder um jogador desse na sequência do Campeonato Brasileiro. Então optei por deixar alguns jogadores em Porto Alegre por isso. Mas é como eu sempre falo, eu tenho um grupo bom, é hora da garotada também, até porque é um orgulho para eles estarem nesse grupo, estarem num clube grande como o Grêmio, e é hora também deles mostrarem o trabalho, o serviço e a responsabilidade deles, até porque muitos jogadores, principalmente com a idade deles, gostariam de estar no grupo do Grêmio. Se eles estão, é porque eles têm condições, mas agora também vão começar a ser exigidos. Tá aí então a fala de Renato Portaluppi. Mais alguma coisa para destacar em cima disso aí, Lucas? Renato Portaluppi, como ficou bem claro, explicando a decisão por botar o time em reserva ou alternativo na partida de hoje. Posso fazer uma pergunta para o nosso comentarista de hoje, Henrique? Deve, vamos lá. O Grêmio de hoje com o time em reserva contra o Ceará, é mais difícil o Grêmio vencer hoje ou contra o Flamengo daqui a 2 rodadas, seu Marco Júnior, lá no Rio de Janeiro? Eu posso já dar minha opinião antes. Eu acho mais provável que o Grêmio consiga a vitória com o time titular no Rio do que vencer no Ceará hoje, porque por mais que a escalação do Grêmio nominalmente é melhor do que a do Ceará, mas é complicado confiar no time reserva, né? É sempre uma temeridade, né? Escalar tantos reservas assim entre os 11 titulares.
Porém, Lucas, eu vou discordar. Eu acho que é mais fácil o Grêmio conseguir um resultado positivo hoje do que contra o Flamengo. Por todas as questões que nós sabemos, pelo Flamengo ser um time já com um conjunto muito bom, mas a chegada do treinador novo talvez seja por isso que o Lucas aposte que o Grêmio possa chegar lá no Rio e surpreender o Flamengo. Mas eu acho que é mais fácil vencer hoje do que vencer o Flamengo lá no Rio de Janeiro. É que a amostra ficou do Domenech final de semana. Desculpa, Henrique. Ficou meio diferente do que a gente vinha vendo de Jesus, né? Por isso, a confiança do Grêmio chegar lá e conseguir um bom resultado, né? A primeira amostragem do técnico espanhol foi bem negativa, no sentido de organizar o time depois do gol tomado. Ele tomou um nó tático do Sampaoli, talvez por não conhecer tão bem o elenco ainda, mas empilhou muito atacante, sem armação, enfim. Não foi boa, mas pelo conjunto do Flamengo, acredito que o Flamengo ainda vai mostrar muita coisa aí no decorrer do ano. E agora, dentro disso, eu já quero passar a bola para todo mundo dar o seu pitaco também, antes da gente ampliar um pouquinho mais do Internacional. Será que esse não é o campeonato? Vamos guardar para depois, tá? Mas eu só vou lançar a bola aqui, depois a gente gira o Inter, depois a gente vem com essa opinião de cada um. Será que esse não é o campeonato mais parelho e mais equilibrado dos últimos anos? E depois eu explico por que eu coloquei essa pergunta para vocês. Luiz Felipe Amorim traz os destaques do Inter, que entra em campo amanhã e em busca de vitória e se manter ali no G5, pelo menos, Amorim. E para isso, né, Henrique, vai contar com o Thiago Galhardo no time titular. O rendimento do Inter é notório maior quando o Thiago Galhardo está em campo, e até devido ao que Paulo Guerreiro fez depois de marcar o gol contra o Curitiba, apontou para o Thiago Galhardo agradecendo o passe para o gol. O Inter deve ter os retornos de Thiago Galhardo e Bosquilha, e tem como provável time a seguinte equipe: Marcelo Lomba, Saravia, Bruno Fux, Vitor Cuesta e Moisés, Lindoso, Praxedes, Marcos Guilherme Bosquilha, na frente Thiago Galhardo e Paulo Guerreiro. O Santos, em crise financeira, vem a Porto Alegre com a provável equipe: Vladimir, Pará, Lucas Veríssimo, Luan Pérez e Felipe Jonathan, Alisson, Diego Pituca ou Jobson e Carlos Sanches, na frente Marinho, Caio Jorge e Soteldo. Lembrando que o Santos tem no comando técnico, pelo segundo jogo consecutivo, Cuca, que estreou na estreia do Campeonato Brasileiro no comando da equipe santista, Henrique de Souza. O Alex Stivel Cuca, muito conhecido aqui em Porto Alegre, né? Jogou no Grêmio, fez muita história. E Marco Júnior, esse Inter te agrada, esse Inter de amanhã com o Lindoso, sem Musto, né? Que todo mundo ficou na expectativa, né? Pelo menos que o Amorim trouxe aí sem o Musto na escalação, mas com o Moisés, com o Praxedes em sequência, o Edenilson, provavelmente pela entorse ainda, né, Amorim? O Edenilson se recuperou ainda. Isso, totalmente, né? a entorse no tornozelo. E Henrique, se me permite uma outra informação de Inter em relação à categoria de base, antes da análise do Marco, é que o time do Internacional se reapresentou. O Sub-20 do Internacional se reapresentou nesta quarta-feira no CT Morada dos Quero-Queros e tem como calendário as competições da CBF, que aponta o Brasileiro Sub-20 como a primeira competição a ser disputada a partir de 23 de setembro. A equipe campeã da Copa São Paulo iniciou o retorno parcial das atividades nesta tarde. Os atletas cumpriram todo o protocolo de saúde elaborado pelo clube e estão treinando em grupos separados que passam por testagem e responderam a um questionário clínico elaborado pelo Departamento Médico sobre sinais e sintomas da Covid-19, e esse processo será repetido a cada sessão de treinamento. Lembrando então que o Internacional também fez adaptações no CT, completamente sinalizado, de forma que ninguém cruze o caminho dos atletas, e tem uma estação de higiene localizada na entrada do prédio, com medição para controle de temperatura, alertas de necessidade do uso de máscara e aplicação de álcool gel e tapetes sanitizantes para a higienização dos calçados. Então, Henrique de Souza, as competições de base devem se iniciar a partir de 23 de setembro com o Campeonato Brasileiro, organizado pela Confederação Brasileira de Futebol, a famosa CBF, Henrique. Perfeito, tá aí Luiz Felipe Amorim trazendo informações importantes do Internacional. E esse time do Inter te agrada de certa forma ou não, Marco Júnior? Tá mais perto do que o torcedor queria, com mais jovens, o Praxedes tendo sequência. Provavelmente o Peglon deve estar no grupo dos relacionados do...
Tivemos uma queda de sinal de Henrique de Souza, daqui a pouquinho ele volta para concluir a pergunta do Marco Júnior. Enquanto ele não volta, vamos conferir aqui a interatividade da Rádio Galera, porque ele está presente hoje novamente. Vou deixar para o final do programa essa, hein? Mas ele mandou de novo. Ele mandou de novo, Henrique de Souza. Enquanto tu não voltava, estava conferindo a interatividade aqui. Paulo Bizarro voltou e voltou com mais uma piada. Vamos deixar para o final do programa, para a gente botar no ar aqui. E só antes de tu fazer a pergunta para o Marco Júnior, uma interatividade aqui também, o Paulo Duarte participando do programa falando Dali Grêmio. Lembrando que o Grêmio joga logo mais com transmissão da Rádio Galera, narração de Leonardo Sá, comentários de Marco Júnior e reportagens de Rodrigo Ayardi nas redes sociais. Jean Costa, Henrique de Souza, conclua a pergunta, Marco Júnior. Vai, Marco. O Inter é esse Inter que o torcedor quer ver mais, é o mais próximo desse Inter, tu acha, Marco? Não é o mais próximo que o torcedor gostaria de ver, mas nós temos que dar um crédito aí ao Eduardo Cudê pela sequência. Está dando sequência a um time. Aí a gente pode avaliar com 4, 5 jogos se essa sequência deu resultado ou se a partir de não apresentar o que o torcedor e que o próprio Eduardo Cudê espera, as alterações sejam feitas. Porém, pontuo que é necessário dar mais rodagem, dar mais minutagem para o pessoal que está vindo da base, principalmente para o Peglow. O Peglow é um pedido recorrente do torcedor. O Peglow vem sendo pedido, o Potker questionado, então a permanência sempre, a continuidade é sempre muito bem vista e bem-vinda. Porém, insistir demais nisso pode acabar fazendo com que o Cudê tenha dificuldades aí na sequência do Campeonato Brasileiro e das competições que o Inter vai disputar a partir de agora, Henrique. Perfeito. Um pitaquinho rápido para cada um segundinho aí para cada um. Esse é o Campeonato Brasileiro mais parelho, devido, agora eu explico, por não ter torcida, ele fica mais desfavorável, ninguém leva tanto favor assim, porque é só os 11 contra 11 mesmo dentro de campo e comissão técnica. Não tem o fator externo, que é o que muitas vezes causa pressão, o que muda o resultado. É relevante isso? Esse realmente é o Campeonato Brasileiro mais parelho também, Marco? Sim ou não? Acredito, Henrique, que não pela questão da torcida, mas sim a pandemia, ela colocou todos os clubes em nível físico igual. Está todo mundo igual fisicamente. Portanto, a gente sabe que o futebol hoje em dia é muito físico também, além de tático e técnico. E essa questão da parada colocou todos no mesmo nível, em pé de igualdade. E para atingir o ápice, aliás, alguns clubes iniciaram os treinamentos após os outros. Tivemos muitas variações nas datas de retorno dos clubes. E isso pode acabar deixando tudo num pé de igualdade. Perfeito. Amorim, é o campeonato mais igual, Amorim? Olha, Henrique de Souza, acredito que é cedo para falar isso, até porque muitos clubes não estrearam no Campeonato Brasileiro. Mas eu vou na mesma linha de pensamento do Marco Júnior, de que tem muitos clubes que começaram a preparação depois. Por exemplo, a dupla Grenal começou a preparação com 11 semanas antes da estreia no Campeonato Gaúcho. Já está muito mais tempo treinando com bola também, então tudo vai variar dessas primeiras rodadas e das preparações dos times. Isso se o campeonato continuar, né? Vamos ver qual é que vai ser a questão aí. Mais de 40 jogadores já foram feitos exames e deram positivo para a Covid-19. Né? Então a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer também, se o Campeonato Brasileiro vai continuar, se vai ter parada, se não vai ter. Quase que não sai o jogo de hoje entre Atlético Goianiense e Flamengo. Então a Série B ontem teve jogo cancelado entre CSA e Chapecoense. Ou seja, tem muita água para rolar ainda, Henrique de Souza. Perfeito. Lucas, rapidinho, só o timbre. É o Campeonato Brasileiro, sim ou não? Sim, muito pela questão do Flamengo ter trocado de treinador Henrique de Souza, que é o melhor time do Brasil. Perfeito. Luiz Felipe Amorim, vamos então para os gaúchos na Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem o Juventude jogou, o Brasil de Pelotas também. Esses dois venceram, perderam. Como é que foi a situação dos gaúchos na B, Amorim? O Brasil de Pelotas empatou a segunda consecutiva e está na 10ª colocação com 2 pontos. Acabou empatando com a Ponte Preta ontem e no final de semana havia empatado com o Cuiabá em 0-0. Ontem acabou conseguindo marcar um gol, saiu perdendo e empatou com um gol de Lázaro. Já o Juventude, ao contrário do Brasil de Pelotas, ganhou no final de semana do CRB por 1-0 no Alfredo Jaconi, aliás, por 2-1 no Alfredo Jaconi, e ontem
foi até o Maranhão e venceu o Sampaio Corrêa por 1-0, gol de pênalti do volante João Paulo. E o Juventude, pasmem, é líder da Série B com 6 pontos. O segundo colocado é o Operário de Ponta Grossa com 4 pontos. O Paraná, terceiro, também com 4. E o Cuiabá é quarto, também com 4 pontos. A zona de rebaixamento, Henrique, só para fechar, tem o Cruzeiro com 17 na 17ª colocação. Cruzeiro com 2 vitórias, zerou a sua pontuação, ele que tinha começado com pontuação negativa o Campeonato Brasileiro da Série B. Na 18ª colocação o CRB, na 19ª o Guarani e o Lanterninha é o Sampaio Corrêa. O CRB ainda joga nessa segunda rodada, né, deve jogar contra o Oeste de Itápolis. Vamos só recolocar o Henrique aqui, deu. Agora sim, Henrique de Souza. Ah, perfeito então. Lucas Freitas, o time do Grêmio para encerrar o programa. O time do Grêmio, já vamos passar aqui. Time tricolor, Paulo Vitor Orejuela, David Braz, Rodrigues Cortez, Lucas Silva Darlan, Alisson Tassiano, Pepe e Isaac Henrique de Souza. Perfeito, Lucas Freitas com o time do Grêmio. Luiz Felipe Amorim, o último destaque do Inter, 30 segundos, Amorim. Inter tenta amanhã continuar o ritmo das vitórias no Campeonato Brasileiro e se firmar com o time de Eduardo Cudê. Marco Júnior, o que esperar deste Grêmio e Ceará, Marco? Vamos ver aí o desempenho dos reservas, principalmente da garotada que está pedindo passagem no time. E a expectativa aí do torcedor é que o Tricolor volte de lá com pelo menos 1 ponto. Perfeito. Este é o Galera em Dose Dupla. Vai ficando por aqui. Oi? Só lembrando, né? Amanhã não tem programa. É o que eu vou reforçar agora com a nossa audiência. Amanhã não temos programa, né? Por causa que o jogo do Internacional é às 7h30 da noite. Então amanhã não tem programa. Mas na sexta-feira a gente volta repercutindo daí o resultado do Inter, os jogos do Grêmio, toda a rodada do Campeonato Brasileiro e já projetando a rodada do final de semana. Então eu convido a todos para ficarem conectados, continuarem na audiência da Rádio Galera, porque logo mais às 9 da noite, Leonardo Sá, Marco Júnior, Rodrigo Aliardi, Jean Costa quebram tudo aqui na Rádio Galera para Grêmio e Ceará, e você não perde nenhum detalhe aqui na Rádio Galera. Siga conosco, participe conosco do programa, curta nós na galera nas redes sociais, né? Siga a galera no Twitter, @RDGaleraOficial, no Instagram, @RDGaleraOficial, no Facebook, Rádio Galera, e também procure a Rádio Galera no YouTube, Henrique. Rádio... Oi, galera. Só uma informação, o Corinthians acaba de fazer o segundo gol contra o Atlético Mineiro, Ângelo Arauz, o chileno acabou marcando, e 2 felicitações, 2 colegas da rádio estão de aniversário no dia de hoje. Um abraço para o Rafael Passos e para o João Camardelli, que estão completando mais um ano de vida na data desta quarta-feira. Grande abraço, esse programa fica em homenagem aos dois, então um abraço também para o Douglas Staduni, que está na audiência lá na Zona Sul de Porto Alegre, um beijo também para ele, e para todo mundo que está conectado conosco na audiência. Ficamos por aqui, sexta-feira, amanhã não tem programa, mas amanhã tem jogo do Inter e você escuta tudo na galera. Na sexta-feira, eu, Luiz Felipe Amorim, e convidados aqui fazendo para você o Dose Dupla da Galera. Grande abraço, fique ligado com a gente, tchau!